Olá, boa noite. Você vai ver no Brasil TV. O contrabando em Mato Grosso do Sul. O estado é a principal rota desse crime no país. A falta de vagas nas penitenciárias do Rio Grande do Sul. Milhares de detentos cumprem pena dentro de casa com tornozeleira eletrônica. O avanço da dengue. Mais de 1,5 milhão de pessoas já tiveram a doença este ano no Brasil. E o número de casos aumentou 300% no Rio de Janeiro. Você também vai ver. Começa uma nova onda de calor intenso em várias partes do país. E mais de 80% das escolas municipais de São Luís, no Maranhão, estão sem climatização adequada. E ainda a infestação de caramujos africanos que preocupa nesta época do ano. Eles transmitem doenças e destroem as plantas. O caramujo veio e deixou só o esqueleto da folha. Eles destroem tudo que vê pela frente. E olha só o que aconteceu em Indianápolis, no Paraná. Uma onça parda apareceu numa árvore, no quintal de uma casa. A gente mostra o desfecho dessa história. E o mercado de produtos para animais de estimação não para de crescer. Roupinhas e guloseimas especiais estão bombando às vésperas do Natal. Hoje é quinta-feira, dia 14 de dezembro. O Brasil TV está começando. Mato Grosso do Sul é a principal rota do contrabando no Brasil. E a apreensão de produtos irregulares mais do que dobrou no estado. Na lataria da caminhonete, muitos celulares. Nesse carro, os aparelhos de telefone estavam escondidos no painel. Já esse comboio de vans transportava os mais diferentes tipos de produtos. As fiscalizações aconteceram em Mato Grosso do Sul, na fronteira com o Paraguai. Os criminosos tentaram entrar no Brasil sem pagar os tributos devidos. É o chamado crime de descaminho. Pela mesma rota, também há produtos contrabandeados, aqueles que são proibidos por lei ou que dependem da autorização dos órgãos competentes, como esses cigarros. As caixas ocupavam o porta-malas e o banco de trás do carro. E os flagrantes só aumentam. Ano passado tivemos 124 veículos apreendidos pelo Departamento de Operações de Fronteira e esse ano 249. De janeiro a setembro, a Receita Federal resgatou mais de 3 bilhões de reais em produtos irregulares ou proibidos. Um aumento de quase 50% na comparação com o mesmo período do ano passado. Muitas dessas mercadorias entram no Brasil por Mato Grosso do Sul e daqui se espalham para outros estados, como São Paulo, Goiás, Minas Gerais e Rio de Janeiro. No topo da lista de apreensões estão cigarros, eletrônicos, veículos e roupas. A pena para o crime de contrabando é de 2 a 5 anos de prisão. A de descaminho, 1 a 4 anos. Perde o consumidor, são produtos que podem afetar a sua saúde. Produtos de baixa durabilidade, ele pode estar jogando dinheiro fora. Perde as empresas brasileiras, que poderiam investir mais, gerar mais empregos. Ganha o crime organizado, grande milícia. Perdemos, então, em segurança. Nossa segurança pública é duramente afetada. E é justamente em Mato Grosso do Sul que a Receita Federal investiga o uso de material contrabandeado na construção de uma ponte entre o Brasil e o Paraguai. A Receita Federal está investigando denúncias de contrabando e descaminho de insumos usados para a construção da ponte binacional que vai ligar os municípios de Porto Murtinho, aqui em Mato Grosso do Sul, a Carmelo Peralta, no Paraguai. As denúncias dizem que houve contrabando de areia, de cimento, de ferro usados especialmente na construção da base da ponte, inclusive estocagem desses produtos. A Receita Federal diz que não há problema em usar produtos importados desde que eles entrem legalmente no país, de que se pague imposto por eles. O consórcio responsável pela construção da ponte disse que está reunindo todos os documentos que foram pedidos pela Receita Federal. Existe uma grande expectativa na construção dessa ponte porque ela é binacional e faz parte da rota bioceânica, que vai ligar 2 oceanos, o Atlântico e o Pacífico, e passar por 4 países: Brasil, Paraguai, Argentina e Chile. E existe a expectativa de um movimento muito grande na economia de Mato Grosso do Sul, especialmente do agronegócio. De Ponta Porã, Martim Andrada, para o Brasil TV. 13 pessoas foram presas numa operação contra o tráfico de drogas em Goiás e no Rio de Janeiro.
Policiais da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, em conjunto com a Delegacia de Homicídios, cumpriram 46 mandados judiciais, sendo 17 de prisão e 29 de busca e apreensão nas cidades de Goiânia, Santa Terezinha de Goiás, Guapó, Trindade, todas no estado de Goiás e até no Rio de Janeiro, onde foram feitas 2 prisões. Até o momento, foram encaminhadas 13 pessoas para a Delegacia de Homicídios da capital de Goiás. A operação é um desdobramento de uma outra feita em outubro, onde foram presas 4 pessoas envolvidas no assassinato de um casal numa rua de Goiânia. O crime foi no dia 3 de outubro. Imagens de câmeras de segurança mostram quando 2 atiradores disparam contra o homem e a mulher dentro de um carro. O crime teria sido encomendado porque os criminosos suspeitavam que o casal havia passado informações à polícia. As investigações levaram os policiais a identificarem a facção criminosa responsável pelo comércio de drogas. No Rio Grande do Sul, milhares de presos deixam de cumprir pena na cadeia por falta de vagas. Eles ficam em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. Em vez de paredes com estrutura reforçada, grades, celas sem tomadas, equipamento de raio-x corporal para controlar a entrada das visitas, existe uma multidão de presos que não convive com todo esse rigor. O endereço de 4.914 detentos não é nenhum presídio ou penitenciária desse modelo. Nem mesmo nas colônias agrícola ou industrial para o semiaberto e aberto. Eles estão em casa, cumprindo a chamada prisão domiciliar. O monitoramento se dá através da tornozeleira eletrônica. Recentemente, um detento condenado por tráfico de drogas recebeu o benefício. É um absurdo. Um criminoso desse galardão não pode sair do regime fechado diretamente para casa. Se não tem vaga no semiaberto, tiram um preso de menor quilate, com menos pena, com menos histórico de crime. O secretário de Sistemas Penal e Socioeducativo se manifestou. A determinação de colocação de presos de alta periculosidade com tornozeleira eletrônica é fruto de decisões do Judiciário. Uma recomendação da Corregedoria Geral de Justiça estabelece que os juízes priorizem o monitoramento eletrônico para os presos que já cumpriram os anos de cárcere no regime fechado. Aquele do regime fechado que cumpriu os requisitos para progredir para o semiaberto, ele não pode permanecer no fechado à falta de tornozeleira eletrônica ou de estabelecimento penal apropriado para cumprir a pena no regime semiaberto. De acordo com o governo, no interior, o sistema semiaberto tem 905 vagas disponíveis. O problema é na capital e região metropolitana, onde os regimes semiaberto e aberto estão esgotados. De 2020 para cá, o Estado construiu mais 3.146 vagas no regime fechado. Hoje, o Estado tem, além dos presos monitorados com tornozeleira, 17.558 no regime fechado e 8.806 no semiaberto. Na área do antigo Presídio Central, hoje Cadeia Pública de Porto Alegre, já foram construídos 3 novos módulos. Até o final do primeiro semestre do ano que vem, serão mais 6, totalizando 9 prédios, que vão abrigar 1.884 presos. Mesmo assim, há um déficit de 7.604 vagas, que o Estado vem tentando reduzir com a inauguração de novas cadeias. Outros 2 novos presídios vão ser construídos no interior. Um incêndio destruiu 2 casarões históricos em Belém, no Pará. A cortina de fumaça encobrindo o comércio de Belém foi vista de vários pontos e assustou. O incêndio atingiu 2 prédios históricos localizados no bairro da Campina. Cerca de 14 famílias moravam no local. As chamas se espalharam rapidamente pelas estruturas. Uma equipe da Polícia Militar passava pelo local quando percebeu o fogo e acionou o corpo de bombeiros. Vários caminhões dos bombeiros foram usados na operação. Do alto foi possível ver a dimensão dos estragos provocados pelo incêndio. Depois de 1 hora tentando combater as chamas, os militares conseguiram retirar alguns pertences de uma das lojas que funcionavam em um dos prédios. A perícia deverá definir a causa do incêndio. Ninguém ficou ferido.
A Prefeitura de Cuiabá deve retomar a gestão da saúde no município, que está sob intervenção do Estado. Mas, para isso, terá que cumprir uma série de obrigações. A repórter Letícia Paris explica. O Tribunal de Contas e o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pediram ao Tribunal de Justiça aqui do Estado que firme um termo de ajustamento de conduta, chamado TAC, com regras a serem cumpridas pela Prefeitura de Cuiabá, que é quem deve reassumir os serviços de saúde com o fim do período da intervenção. O presidente do TCE pontuou como isso deve ser estabelecido. O TAC determina que não falte mais medicamento nas farmácias, nos hospitais, zero de fila, ninguém vai ficar esperando na fila de cirurgias, de consulta, de exames. Todos estão unidos, essas instituições, e vão exigir, e vão cobrar, e vão fiscalizar, e vão punir em caso do não atendimento aos 37 pontos estabelecidos no TAC. A Prefeitura de Cuiabá disse que o prefeito Emanuel Pinheiro aguarda a decisão do Tribunal de Justiça sobre o assunto e destacou que não possui conhecimento oficial sobre a manifestação do MP e o relatório do Tribunal de Contas. Durante o período interventivo, nós pudemos constatar, por exemplo, a nomeação de diversos servidores que foram aprovados em concurso público, a melhoria com a entrega de medicação na rede pública e com o saneamento e a diminuição bastante relevante das filas de cirurgias. O que se pretende é que esses níveis bons de prestação de serviços sejam mantidos. A intervenção na saúde de Cuiabá chegou a ser prorrogada neste ano e tem prazo para terminar no fim deste mês de dezembro. Mais de 1,5 milhão de pessoas tiveram dengue este ano no Brasil. E mais de 1.000 pacientes morreram por causa da doença. No Rio de Janeiro, o número de casos aumentou quase 300%. A Liz, de 3 anos, teve dengue hemorrágica em outubro, a forma grave da doença. Foram 3 dias de internação. Por conta das dores abdominais e de outros sintomas, os médicos disseram que podia sim ser uma dengue hemorrágica, que a internação deveria ser de emergência para fazer alguns exames a mais, porque corria o risco até mesmo de rompimento de alguns órgãos internos. A capital, cidades da Baixada Fluminense, além de municípios do norte e noroeste do estado, concentram o maior número de casos. A partir de agora, toda semana, a Secretaria Estadual de Saúde vai divulgar um novo boletim sobre o panorama da dengue nas 9 regiões do estado do Rio. O cenário exige alerta, já que hoje, aqui no estado, circulam 3 tipos diferentes do vírus transmissor da dengue. Isso aumenta a possibilidade de epidemias e de reinfecção da doença. A gente tem no mesmo momento diferentes sorotipos circulando e colocando pessoas diferentes suscetíveis à infecção. Vale aquela velha regra: nada de água armazenada que pode se tornar criadouro para o mosquito que transmite a doença. A prevenção tem que começar em casa. A seguir, uma nova onda de calor intenso chega ao Brasil e deve permanecer até domingo. Daqui a pouco a gente te conta. Uma nova onda de calor, a 9ª deste ano, começou hoje em 15 estados e no Distrito Federal e deve durar até domingo. As temperaturas tendem a ficar de 3 a 6 graus acima da média em Rondônia e no Tocantins. Cidades do Maranhão, Piauí e Bahia estarão até 6 graus mais quentes que o normal para o mês. O Centro-Oeste terá de 4 a 8 graus acima da média nos próximos dias. Já no Sudeste e no Sul, a máxima fica entre 4 e 10 graus, a mais do que costuma ser registrada em dezembro. É uma combinação de fatores. Um deles é o El Niño, que já está muito forte, segundo a NOAA, que é um órgão norte-americano. Então, o El Niño, ele mexe com toda a circulação de vento na atmosfera do planeta todo e aqui no Brasil tende a deixar mais quente em grande parte do país. A Maria Selma sai de casa preparada. Tem que se prevenir, passar um protetor solar, né? Tomar muita água, porque isso eu faço bastante, né? O chapéuzinho, a sombrinha, uma roupa leve. Na capital paulista, a prefeitura monta tendas para orientar sobre as consequências do calor para as pessoas e para os animais e também distribui água e frutas para ajudar a aliviar.
Já ajuda, né? Tem muita gente aí que não tem um centavo para comprar uma garrafa de água, né? Eu mesmo aqui, tô passando, tô com sede, me deram uma aguinha, que bom. E com esse calor todo, olha só essa notícia. Em São Luís, no Maranhão, mais de 80% das escolas municipais não têm climatização adequada. Na sala de aula, o único refresco é a água, porque a escola municipal funciona de forma improvisada em uma associação de moradores de São Luís. O local não tem uma boa estrutura e muito menos ar-condicionado. Os ventiladores nem sempre funcionam. Não tem muito ventilador, só tem uma janela e faz muito calor. Teve uma aluna que quase desmaiou lá na sala, que ela passou mal. O drama do calor em sala de aula se repete em 80% das 254 escolas da rede municipal de São Luís. É o que aponta o levantamento feito pelo Sindicato dos Professores do município, realizado em novembro. O estudo mostra ainda que 25 escolas até têm aparelhos de ar-condicionado instalados, mas não funcionam porque a fiação é precária ou a rede elétrica não suporta a carga. Aqui, desde novembro, os estudantes são liberados 1h30 antes do horário normal por causa do calor. Isso aqui é só suor. Ninguém aguenta muito, não. Para se ter ideia da situação, em um ano, o Ministério Público Estadual protocolou mais de 80 ações contra a Prefeitura de São Luís por questões relacionadas à educação. A maioria por falta de infraestrutura nas escolas. A secretária municipal de Educação diz que foi criado um programa de requalificação da rede escolar para resolver esses problemas. Só até dezembro de 2023, nós já conseguimos alcançar a marca de mais de 170 escolas reformadas e já climatizamos 60 unidades escolares. Como diretriz e determinação da atual gestão, todas as novas escolas serão entregues já com climatização. A proliferação de caramujos africanos aumenta nesta época do ano e preocupa em várias partes do país. Esse é o chamado caramujo africano, uma espécie de caramujo conhecida como uma praga e que costuma aparecer nessa época do ano, quando chove mais. Nesse terreno cercado por tapume em Águas Claras, à margem da Avenida Jacarandá, os caramujos estão se multiplicando em meio ao mato alto e pedaços de papelão. Foi o Matheus quem fez um alerta para nossa equipe. Ele mandou um vídeo mostrando que os caramujos ficam no caminho do pedestre. Quando eu estava passando, aqui por essa área, que eu costumo passar sempre porque eu faço cursinho aqui, aí de repente eu avistei 3 caramujos próximo à grade e já achei aquilo muito estranho, uns bichos realmente grandes. E quando eu fui um pouco mais ao lado, tinha mais uns 6, 7, então assim, aquilo me chocou bastante. Segundo os biólogos, o caramujo africano foi trazido aqui para o Brasil há mais ou menos 40 anos para ser usado na culinária. Mas quem trouxe acabou descartando tudo depois que percebeu que, na verdade, eles não tinham as mesmas características da espécie escargot, que é comestível, além de transmitirem doença. Mas tem um detalhe. Essa espécie africana é uma espécie invasora que se reproduz facilmente. Daí já viu, né? Eles costumam aparecer com mais frequência em áreas rurais e em áreas onde as casas dividem espaço com as áreas verdes. O Leandro mandou essas imagens pra gente para mostrar os bichinhos passeando lá pela região dele, no Jardim Botânico. Aqui estamos empesteados de caramujo, ó. Olha só. Aqui na região do Tororó tem muito, viu? Os caramujos têm o costume de se reproduzir enquanto estão escondidos debaixo da terra. E os caramujos africanos, assim como os caracóis, podem transmitir o parasita causador da meningoencefalite. A doença provoca febre, náuseas, confusão mental e pode levar à inflamação do cérebro. A Maria das Dores mostra a quantidade de cascos de caramujo que juntou no quintal da casa dela, no Arapuanga. Aqui no meu quintal tem bastante plantas, tipo suculentas, assim, ó. Eles comem tudo. Olha só, tem até um pequenininho aqui comendo a minha plantinha, olha só. Mas a pergunta que fica é o que fazer quando encontrar um caramujo. Segundo especialistas, você deve catar o animal e os ovos com as mãos protegidas por sacos plásticos ou então uma luva.
e depois colocá-la em sacos plásticos fechados, quebrar a concha para evitar que tenham ovos e em seguida a recomendação é fazer um buraco no solo, colocar o caramujo dentro e tampar com cal. Se achar apenas os ovos, você deve fazer o mesmo procedimento. Outra orientação importante é não deixar que crianças ou animais de estimação brinquem ou cheguem perto desses caramujos. Também é preciso lavar bem as hortaliças e deixar de molho por 30 minutos em 1 litro de água misturado com 1 colher de sopa de água sanitária. Isso antes delas serem consumidas. Uma dica importante para evitar que os caramujos africanos apareçam é manter o lote limpo e com a grama cortada. A Rose até tenta manter o terreno de casa no Parkway limpo, mas ela gosta de cuidar de plantas e tem várias. Aí, os caramujos fazem a festa. Olha aqui o que aconteceu com a minha planta. O caramujo veio e deixou só o esqueleto da folha. Eles destroem tudo que vê pela frente. Uma onça parda apareceu no quintal de uma casa em Indianápolis, no Paraná. A onça parda, um macho adulto entre 3 e 4 anos de idade, com cerca de 45 quilos, estava nos galhos desta mangueira. O dono da casa não quis gravar a entrevista, mas contou que o que chamou a atenção foram os latidos dos cachorros nos fundos da residência. Chegando para ver o que estava acontecendo, deu de cara com uma onça. A Polícia Ambiental, médicos veterinários da região e o pessoal do Instituto Água e Terra estiveram no local para o resgate. Foi preciso tranquilizar o animal com anestésicos. Ela não coisa, não é melhor não? Eu realizei a frequência cardíaca, frequência respiratória, avaliei a dentição dele, vi como é que estava o estado geral, se não tinha nenhuma lesão. Depois da avaliação, o animal foi levado pela Polícia Ambiental para uma reserva que fica em São Manuel do Paraná, onde foi solto. Muitos moradores acompanharam o resgate de longe por conta do bloqueio na rua. Depois de cerca de 4 horas, a saga da onça terminou, mas deixou a apreensão entre os moradores. É uma surpresa pra gente, né? Porque pode estar, tava na casa do vizinho, poderia estar dentro do meu quintal também, né? E a gente tem medo, né? Porque é um bicho que não é bicho selvagem e perigoso, né? E é lindo também, né? E olha só, gente, o mercado de produtos para pets também tá, olha só, em clima natalino e investe em enfeites e guloseimas especiais para os animais. Os laços agora carregam as cores verde, vermelho e amarelo. E até a gravata anda diferente por aqui. Essa é a melhor época do ano porque é muito mais família, né? Vamos se dizer no geral. Então, o pet hoje, tem muitas pessoas que tratam o próprio pet como filho. Eles parecem perceber que os enfeites explodem o fofurômetro. E o tutor sai do pet shop derretido com o visual natalino dos amiguinhos de 4 patas. Eu coloco sempre. Eles estão acostumados. Porque ficam mais interessantes, mais bonitos, né? O Brasil é o 3º país que mais vende produtos para animais de estimação no mundo. Perde apenas para os Estados Unidos e para a China. E a previsão por aqui é que 2023 termine com alta de quase 12% e faturamento de 46 bilhões de reais para o setor. Isso porque mais da metade das casas brasileiras tem algum pet. É literalmente um mercado bom para cachorro. É o caso da Andréia. Tem 7 anos que ela produz petiscos para cachorro. Aprendeu a fazer guloseimas caninas quando estava desempregada. E agora, com o negócio a todo vapor, está fabricando bolos na temática de Natal. E biscoitinhos tão suculentos que, olhando assim, parece até que foi feito para a gente. Tem semana que eu faço mais de 20 bolos, tem dia que tem 8 bolos de aniversário. Épocas assim, datas comemorativas é bem corrido, igual o final do ano agora, tá bem puxado, bem corrido. E não para por aí. O comércio pet tá super aquecido nas vendas de roupinhas também. A Valdirene já contabilizou o aumento de 40% nas vendas. E quando o cliente chega e dá de cara com a ajudante da Valdirene, toda enfeitada, aí pronto, é venda garantida. A gente pega uma roupinha confortável, porque
só para ficar bonita, a gente quer que eles fiquem confortáveis também. Então, para cada racinha, a gente desenvolve um modelo adequado. Desta vez, a Mariane levou roupinha de noivos, porque no casamento dela, os porta-alianças são amiguinhos pets. Ela experimentou a roupinha, eu falei, nem. Aí você chega e fica assim com o coraçãozinho, porque é bonitinho demais. A Isadora é outra, que reserva dinheiro todo mês para gastar com os bichinhos que ela trata como se fossem filhos. Todo ano tem uma roupinha diferente. Todo ano já fez chá revelação. Ontem mesmo na formatura da escola da minha irmã, levei ela de vestidinha, arrasou. É um amor, não tem explicação. Não tem até... O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você. Até amanhã.